Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Ô Fábio, aquele fundo aí, tem ainda aí? Volta aí um pouquinho aí. Ficou ruim, foi? Ah, não tem não, é? Tá certo. Volta meu tempo aí, Fábio. Amém, igreja? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Grato a Deus por estar aqui, aos irmãos, à igreja, ao pastor, sua casa, sua família, nosso líder. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém, igreja? A palavra do Senhor está no livro de Jeremias, primeiro, do 1 ao 6. O tema é a reconstrução de Deus na vida do homem. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, eis que ele estava sentado à sua obra, estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na sua mão do olheiro, tornou a fazer outro vaso conforme o que ele pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como esse olheiro, a casa de Israel? Dizendo ao Senhor: eis que, como barro na mão do olheiro, assim são vós nas minhas mãos, na casa de Israel. Amém, igreja? Graças a Deus, glorifico a Deus por essa rica oportunidade. Irmãos, Jeremias, profeta messiânico, profeta que Deus chamou desde o ventre da sua mãe. O Senhor já tinha escolhido Jeremias para ser profeta das nações. A palavra do Senhor diz que ele era filho do sacerdote Euquias, que morava em Adanote, na terra de Benjamim. Jeremias estava em um processo a qual Israel estava fora do contexto do Senhor. Israel tinha se afastado da presença do Senhor. E o Senhor diz a Jeremias: levanta-te e desce. Ou seja, Jeremias estava sentado, Jeremias estava triste, ou Jeremias estava pensativo, mas o Senhor mandou ele levantar. O Senhor deu uma ordem a Jeremias: levanta e desce à casa do olheiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Quando nós escutamos a voz do Senhor, quando nós obedecemos aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida, o milagre acontece. Então Jeremias levanta e desce. O Senhor está nos ensinando nessa noite que é necessário a gente se levantar e descer na presença dEle. E quando Jeremias vai descendo para a casa do olheiro, o olheiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E quando nós estamos aqui, igreja, a palavra do Senhor, né? O mundo ele está girando. E o Senhor está fazendo a obra na nossa vida, no nosso caráter, no nosso modo de agir. Mas ele diz: olha, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. O vaso quebrou na mão do olheiro. Ou seja, o vaso não caiu sobre a roda. O vaso continuou na mão do olheiro. E a nossa vida não é diferente. Às vezes nós nos quebramos, nos afastamos, pecamos contra Deus.
mas continuamos na mão do olheiro. É Ele que dirige a nossa vida. É Ele que refaz. Quando quebra, quando racha, o Senhor está sempre trabalhando no nosso ser, no nosso caráter. Deuteronômio 28 diz: o Senhor faz uma promessa, dizendo: olha, hoje que te proponho as bênçãos e as maldições. Ali também, quando quebra o vaso, Deus está chamando para um concerto, chamando Israel para a sua presença. Chamando Israel para a sua presença, dizendo: ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te formei, que te criou. Não temas, porque eu sou contigo. Quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, Ele diz que Ele nos exaltará. Quando a gente se humilha na presença de Deus, mesmo rachado, quebrado, porque o barro, a lama, quando Jeremias foi lançado dentro do calabouço, também tem o seu valor. O Senhor começa a moldar o nosso caráter, o nosso ser, a nossa vida, mostrando a Jeremias aquele vaso, mostrando a Jeremias que as coisas podem ser mudadas, mostrando a Israel que ele pode consertar aquilo que se perdeu. E sabemos nós que não é diferente no nosso tempo. E às vezes as pessoas não estão acostumadas a se consertar. Às vezes achamos que tem que ser tudo do nosso jeito. E não é. Deus está nos chamando hoje para um concerto, nos perguntando: quem é você? Quem sou eu? Na presença dEle. Que vaso nós somos? Um vaso rachado? Um vaso quebrado? Mas Ele quer consertar a nossa vida nessa noite. Mas para isso é necessário descer, buscar a presença de Deus, buscar ao Senhor. A obediência traz as bênçãos, mas a desobediência traz a destruição, o fracasso. O Senhor estava ali todos os dias usando Jeremias para falar para aquele povo: vem para perto de mim, eu quero salvar, eu quero libertar, eu quero te ajudar, Israel. Mas o povo não escutava, o povo endurecia o coração. Jeremias passou por 4 reinados, Josias. Jeremias começou a profetizar a sua história com 17 anos, igreja. O chamado, 17 a 20 anos, era jovem. Ele falava: Senhor, não sei falar. Mas o Senhor falou: eu colocarei palavras na tua boca, Jeremias. E às vezes comigo, contigo não é diferente. Nós não sabemos, às vezes, se expressar, falar aquilo que Deus quer, que Ele ordena sobre as nossas vidas. Mas se o Senhor deu uma ordem dizendo: olha, eu colocarei palavras na tua boca e tu vai profetizar. Jeremias era perseguido, Jeremias foi preso. Quando Judá foi entregue na mão de Nabucodonosor, Jeremias estava lá na prisão. E o mais engraçado, igreja, é como é que o rei sabia que Jeremias estava preso. Ou seja, Deus, Ele está em todo momento, em todo lugar, ouvindo a minha oração, a tua oração. Enquanto a roda está girando ali para moldar o vaso, é a nossa vida também. Nós não podemos parar, temos que continuar girando. E Deus foi moldando, colocando do seu jeito aquele vaso. E na nossa vida não é diferente também não. Deus, Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como agir, Ele sabe como operar de maneira poderosa, especial, sobre o nosso meio. Então o Senhor está nos chamando hoje para nos colocar diante dEle, diante da sua presença, como vaso,
na mão do olheiro. É Ele que faz, Ele que refaz, Ele que traz coisas novas. Quando o homem reconhece que a sua dependência só vem do Senhor. Jeremias obedecia aquilo que Deus determinava. E no nosso meio também não é diferente. Quando a gente obedece, a gente cresce. A obediência traz as bênçãos. A obediência traz o conhecimento. A obediência traz coisas grandes para nossas vidas. E nessa noite não é diferente. O segredo é obedecer ao Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.